Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui. Tá chegando a hora, a grande decisão, domingo no Maracanã. Vamos aos destaques desse nosso café pra lá de especial. Tudo sobre a grande final, domingo no Maracanã. A preparação do Vasco, treino hoje, amanhã e domingo, é decidir o título mais importante dos últimos anos. Então chega deixando o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral, claro. Para falar agora sobre Ryan, vem do Rio de Janeiro a informação de que o Zenit está disposto a pagar 31 milhões de euros, ou cerca de 200 milhões de reais para contratar o meio atacante Cruz Maltino. Informação trazida pelo Pedrosa. Mas, apesar das cifras gigantes, a maior oferta que o Vasco já recebeu pelo atleta, o Cruz Maltino decidiu rejeitar a proposta. Há uma convicção em São Januário de que se ficar até a metade do ano que vem, o Ryan vai valer bem mais do que isso. Até porque imaginam que ele possa até ser convocado para a seleção brasileira diante da grande performance com a camisa Cruz Maltina, 19 anos de idade, e o jogador mais decisivo do Vasco ao longo da temporada, ao lado do Leonardo Jardim. Representantes do Bayern de Munique da Alemanha também estiveram recentemente em São Januário para assistir ao jogador de perto. E diante desse cenário, deve pintar, num futuro não tão distante, a maior venda da história do clube. Hoje o Vasco aceitaria vendê-lo por 40 milhões de euros ou 259 milhões de reais. Bom, vamos direto e reto à decisão. Wilton Pereira Sampaio será o árbitro dessa partida. Foi o mesmo árbitro da segunda semifinal contra o Fluminense. Muitas discussões. O Wilton Pereira é um cara que tende muito ao Corinthians. Cara, eu acho pouco difícil que no Maracanã os caras errem de sacanagem, né? Errem de propósito, porque os olhares estarão muito atentos e jogados para eles, os holofotes estarão ali. Então não acredito não, árbitro que apitou Copa do Mundo de Clubes, árbitro FIFA, é o melhor árbitro que tem no Brasil, na minha avaliação? Não, mas é um dos melhores. Então acho que a escolha está bem feita e eu espero realmente que ele esteja num bom dia. Um bom dia, né? Que não faça muita cagada e tal, já faz parte. Agora, quem eu espero que esteja num grande dia, num excelente dia, é o nosso time. Sem dúvida nenhuma. O torcedor do Vasco merece mais do que qualquer outro esse título da Copa do Brasil. Azevedo, todo torcedor merece. O do Vasco mais ainda. E é muito fácil a gente enumerar os motivos. São 14 anos até voltar a uma final de Copa do Brasil. Nos últimos 25, ou seja, nesse século, o Vasco tem sofrido muito. São 4 rebaixamentos, mais uma permanência na Série B, ou seja, 5 rebaixamentos na minha ótica. Poucas conquistas. Quando você fica na Série A, normalmente é brigando para ficar na Série A. E o torcedor jamais virou as costas para o time do Vasco. Esse e tantos outros que passaram. Aliás, o torcedor do Vasco já torceu para cada time ruim e nunca abandonou. Quando classificou para uma competição sul-americana, seja ela a sul-americana ou a própria Libertadores, como aconteceu da última vez em 2018, com o time fraco, o torcedor apoiou, levou fé, empurrou a equipe, passou para a fase de grupos, como foi a última vez na Libertadores, mas a equipe não correspondia. Só que fora de campo, o torcedor jamais abandonou. São provas e provas e provas de muito amor. Só que agora o Vasco chega em condições de fazer o torcedor sonhar com uma realidade bem possível. Nos últimos 6 tempos, vamos pegar as semifinais e a primeira partida final. Os 2 jogos das semifinais e o primeiro contra o Corinthians. O Vasco foi superior aos seus adversários. Fez por merecer, mesmo que tenha conseguido a vaga nos pênaltis. Não era para ter levado para os pênaltis contra o Fluminense. Não era para ter empatado contra o Corinthians. Isso faz o torcedor domingo ter mais esperança num grande resultado. Estou errado?
Estou exagerando? Ou estamos assistindo os mesmos jogos? O Fábio do Fluminense foi o grande nome da segunda semifinal. Pegou demais, estava em noite de Manuel Neuer. O Fábio é um baita goleiro. Hugo Souza não foi o destaque do empate Vasco e Corinthians na última quarta-feira na Neoquímica Arena. Verdade, o Vasco não acertou o alvo. Mas e o volume de criação, de finalização? Quantas defesas difíceis o Léo Jardim fez? Nenhuma. O Vasco foi intenso, o Vasco foi participativo, o Vasco foi Vasco. Na essência, na luta, na disposição. Os jogadores nos representaram. E domingo é o que esperamos. Treinamento hoje no CT Moacir Barbosa, amanhã, e aí sim a grande final. Lembrando que o regulamento prevê um novo empate, pênalti. Eu me recordo de 1997, eu estava no Maracanã, como estarei nesse domingo, credenciamento aprovado para narrar a grande final, a primeira final que o canal Fanático Vascaíno irá transmitir, primeira de muitas, porque eu lembro das palavras do João Guilherme. Um abraço, João. Fabinho, não enfraqueça, não esmoreça diante de uma dificuldade. Você está plantando o que vai colher lá na frente, os frutos virão. E o torcedor vai reconhecer o trabalho que você faz. E aqui estamos, bem pertinho de 234 mil amigos. Se inscreve no nosso canal. E vamos para a primeira, tenho certeza que de muitas finais, com o Vasco da Gama. A sorte está mudando de lado. A chave está virando. Pô, mas levou tempo, Fábio. Só o canal vai completar agora em janeiro 5 anos. E nos últimos 25, poucos momentos de alegria. É verdade. Mas a fase não ia durar para sempre. Chegamos a uma final. Olha quanta evolução em 2025. O Vasco começa o ano com perspectiva de título? Não. O Vasco começa com um time forte para brigar por títulos nessa temporada? Não. O Vasco começa com muitas dificuldades. Foi um time que na primeira janela não foi bem montado, teve que ser adaptado e muito bem, reforçado na segunda janela, na chegada do Admar Lopes, com grandes nomes. Tudo bem que na primeira janela, por exemplo, o Nuno Moreira é titular absoluto, mas o Lloyd já foi embora, o Garré pouco fica inclusive no banco, só para pegar alguns exemplos. Conseguiu abrir mão, desfazer de alguns jogadores, a venda do João Vitor, só que a temporada 2025 tem trazido grandes momentos para o Vasco. A assinatura do contrato com a Nike, maior fornecedor de material esportivo da história que o Vasco terá, com o maior contrato, duração de 5 anos, renovação para mais 2, ou seja, 7 anos. A recuperação judicial em vias de ser assinada, homologada pela Justiça, o que vai dar fôlego para o Vasco da Gama. Um time competitivo, com grande chance de ser campeão da Copa do Brasil, algo que não acontece há 14 anos. O potencial construtivo assinado e em breve com novidades e reforma do nosso estádio a partir do ano que vem. Vai dizer que não tem tido muita notícia boa nessa temporada? E ela merece ser coroada com o título. Seremos. É o último capítulo, domingo, no Maracanã. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais informações sobre o Vasco da Gama. Tamo junto, galera!